primeira dica é se perguntar por que eu quero fazer medicina. Ou sou eu que quero fazer medicina, ou é meu pai que quer que eu faça medicina, Perfeito. Ou é o colégio que quer que eu faça medicina, porque eu estou numa turma média, estou numa turma especial, ou é a sociedade que diz que o médico ele tem um certo status e um certo poder financeiro acima da média, ou você realmente quer ser médico. Aí sim, podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, podcast onde a gente vai encontrar todos aqueles conteúdos que você, eu, gostaríamos de ter sabido antes, de ter ouvido antes, para nos ajudar a errar menos e acertar mais, a gente ter mais resultado nos nossos negócios, a gente tomar nossas decisões de forma mais assertiva, né? O Aí Sim Podcast, que tem o patrocínio da 2P Treinamentos, da empresa José e o apoio da Norb Produções, beleza? Então hoje a gente vai ter um episódio bastante especial, mas eu quero dizer para vocês que vocês já sabem, né? Vocês estão vendo, a gente faz um suspense, mas tá no vídeo. A maioria do pessoal tava vendo esses dias que acompanha no vídeo, sabe? Meu amigo, eu tô com ele, mas você que tá acompanhando no áudio, você sabe que eu tô com ele aqui do meu lado, o homem do sorriso mais contagiante da internet, Cícero Jorge. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio gratificante e com toda certeza podem preparar bloco de notas, papel e caneta, que vai ser um episódio de muitos insights, de muitas ideias e principalmente de muita profundidade para a transformação, hein? Beleza. E você que já é ouvinte assíduo do Aí Sim Podcast sabe que esse vai ser um episódio de muitos insights. E para você nos ajudar a fazer essa mensagem chegar a muito mais gente, né? Já deixa o teu like, já curte aí, se inscreve no nosso canal e mais, vai lá e envia esse episódio para aquelas pessoas que você quer bem e que você deseja ver crescendo. Então, tem aquele familiar, alguém da tua família que você quer que essa pessoa cresça, aquele teu amigo que está empreendendo, que está passando às vezes por alguma dificuldade no negócio e está precisando de inspiração, de um insight, manda para essa galera, tá certo? Encaminha que a gente faz essa mensagem chegar para o máximo possível de pessoas, beleza? Cícero, quem é nosso convidado hoje aí, meu amigo? Vamos lá, vamos apresentar aqui ele, né? Ele é médico, clínico geral, professor e preceptor da Santa Casa de Misericórdia. Ele é pai de duas lindas meninas, a Heloísa e a Laura. Estamos aqui com o Dr. Bruno Cavalcante. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite, né? É uma honra trocar experiência, ainda mais com colegas, né? Que trabalham tanto com médicos. Então, assim, estar aqui para mim é especial. Joia. Seja bem-vindo, Bruno. Vai ser a gente estava bastante ansioso por esse papo, porque tem muitas perguntas, né, Cícero, a serem feitas. Mas antes da gente entrar nesse meio médico e dessa realidade tão peculiar, que desperta tanta curiosidade e desejo nas pessoas, a gente quer saber quem é o Bruno. Quem é a pessoa por trás do médico. Então, se o Bruno fosse se apresentar aqui agora para a gente, sem falar o que ele faz, quem é o Bruno? Olha, a história do Bruno é uma história bem longa, né? Eu nasci numa família bem mais simples, né? Eu lutei muito na minha infância para tentar ser médico. E sempre, desde pequeno, eu lembro, eu com 6, 7 anos ali brincando, de fazer curativo, com a maletinha de médico. Então, eu sempre tinha esse lado aí da medicina muito voltada, né, para o lado Bruno. É tanto que a minha mãe falava que quando eu era pequeno, eu sempre brincava, toda brincadeira era voltada com alguma coisa de tratamento de doença, de bicho, de gente, de boneco. E eu cresci muito com isso na cabeça, né? Aquela ideia da medicina, não vou dizer que como sacerdócio, porque até feio falar isso hoje em dia dentro da medicina, né? Estão querendo tirar essa palavra. Medicina não é um sacerdócio, é uma profissão, como qualquer profissão. Mas eu tinha aquela imagem, né? E eu cresci com esse foco, né? Minha mãe é separada, eu sendo filho único. Então, ela sempre falava muito uma coisa para mim importante. Meu filho, eu não tenho o que deixar para você. Eu não tenho empresa, eu não tenho nenhum dinheiro para lhe deixar, nenhuma pensão, nem nada. Só tenho uma coisa para deixar para você, que é o estudo. Então, isso aí me marcou muito na minha infância e eu usei isso ao pé da letra.
Eu não nasci bonito para ser modelo. Não sei jogar bola, não sei dançar, mas só me restou estudar mesmo, né? Então, isso aí foi a escolha que eu tive, né? Então, quando eu olho assim para trás e eu vejo, né, o Bruno, é aquele Bruno que buscou se transformar, né, através do estudo e através do trabalho. Mas hoje eu sou um Bruno em 3, né? Eu sou um Bruno médico, eu sou um Bruno pai, que eu acho que hoje é a minha principal missão aqui, né? É o cuidado, é o que eu vou trazer para minhas filhas para transformar o mundo em que elas estão vivendo ali. E hoje Como é o nome das suas filhas? Maria Heloísa e Maria Laura. E qual é a idade delas? 4 e 2. São 2 bebês ainda, né? Aí, São 2 bebês. E a terceira coisa é o Bruno, da parte espiritual. Foi uma coisa que me transformou muito nesses últimos 2 anos aí e que eu acho que foi uma mudança de chave na minha vida, né? Quando eu saí da parte só trabalho, entender que existe alguma coisa muito mais importante por trás e que a gente não tem como dissociar o trabalho dessa parte também, né, espiritual. E o Escrivá, né, o São Escrivá, que até fundou o Opus Dei, falava sempre isso, se santificar através do trabalho. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Usar o trabalho como uma forma de edificar, né? A gente e quem está ali perto da gente também. Perfeito. Hoje pode falar, Cícero. Eu queria pedir uma coisa, Bruno. Enquanto você falava, né, você disse assim, eu tenho hoje uma grande missão, que é construir o futuro, né, que eu quero e cuidar das minhas filhas, né? A gente está gravando aqui um podcast que com certeza vai ficar guardado e vai ter imagem, vídeos, áudios. E eu queria pedir uma coisa para você, né? Talvez desses dias agora elas não possam ver e assistir, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para elas, para quando elas mais velhas forem assistir e entenderem realmente o que o pai dela hoje vem construindo pro futuro Desde delas. os 2 e 4 anos delas. E assim, eu queria que você deixasse essa mensagem para você. Pode olhar para a câmera aí. Sim. Que essa primeira infância, essa infância que vai do 0 até os 7 anos, onde elas se encontram hoje, é a infância que corresponde a 90% nossa transformação neuronal, da nossa construção neuronal. Então, tudo que a gente faz nessa fase da vida das crianças tem um impacto para todas as outras gerações, filhos e netos que elas vão criar também, porque é daí que vem os grandes traumas, é daí que vem os grandes medos, mas também é daí que vem as grandes forças da criança. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para ela, é que a gente vai blindar, né, da melhor forma possível, essa fase da infância, da tenra infância, para construir só coisas boas. E essas coisas boas a gente constrói através do quê? Da oração, do trabalho, do exemplo, né, que a gente dá em casa, né, e tentar tirar as coisas que trazem medo, que trazem seguranças e que trazem certezas. E se a gente levar isso para os nossos filhos pequenos, com certeza a gente faz uma geração de crianças mais forte para o futuro. Show. Boa, Bruno. Bruno, você falou da questão espiritual, né? Hoje, o quanto que isso, se você fosse colocar numa escala aí de 0 a 10, o quanto que isso hoje é importante estar bem espiritualmente para o exercício das suas funções, do seu trabalho. Como é que funciona isso na sua cabeça hoje e como é que isso está dentro da tua rotina? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes. Vocês já conhecem muitos médicos, sabem disso, né? Mas vocês olham um médico, qualquer amigo de vocês, esse cara trabalha quantas horas por semana, em média? Então, 12, 14. Não, por semana. A semana? Multiplica aí, vezes Eu conheço um que trabalha 80. 80 e tantos. Que eu ia fazer era essa. Olha, saiu uma pesquisa recente da AF agora, mostrando que 65% dos médicos trabalham mais do que 70 horas semanais. Né? Enquanto as brigas aí hoje são por jornadas de 30 horas, jornada de 40 horas, que já é grande, um médico trabalha de 60 a 70 horas. Né? Mas a gente conhece vários que trabalham 90, Sim. 100, e eu não era diferente. Então, se você olhar para o Bruno há 3, 4, 5 anos atrás, ali um pouco antes da pandemia, trabalhava 100 horas brincando na semana. Aí a pergunta que eu ia fazer era essa. Como é que uma pessoa que trabalha 100 horas, ela consegue dedicar tempo para a família e para a religião e para a atividade física? Consegue. Ela tem que dormir. Mas eu durmo só 6 horas, 7 horas, mas tem que dormir todo dia. Né? Então, você bota aí mais 70 horas de sono por semana. O que é que sobra? Não sobra. Então,
Então, muitas vezes, o médico ele vive nessa corrida de rato. Trabalho, dorme, trabalha, dorme no trabalho, dorme no trabalho e fica girando em torno disso. Quando a gente não enxerga outras prioridades, a gente vai viver assim quando vê, está com 60 anos. E o que é que você construiu? Nada. Não construiu nada. Quando eu consegui ter esse insight, quando eu consegui ter essa visão, que eu disse, olha, a vida não é, isso aqui não vai me levar a nada. Você não vai ficar rico fazendo isso, você vai morrer antes do tempo, sem falar do burnout, da ansiedade, da depressão que isso aí vai gerar. E aí eu comecei, e eu me encontrei realmente na Igreja Católica de novo, e hoje eu lhe digo assim, sem sombra de dúvida, que eu acho que uns 20% do meu tempo ou mais eu dedico hoje para a religião, né? Porque eu tento levar a religião para todos os cantos que eu vou hoje, seja no meu consultório, seja no meu hospital, seja na missa. Eu não consigo ir para a missa diária, queria muito, né? Tentar ir para a missa diária, mas sexta-feira, domingo, adoração, confissão mensal, isso sempre faz parte hoje da minha rotina. Então, eu dedico uma boa parte do meu tempo hoje para o estudo do catolicismo. Você falou de uma frase de São José Maria, né? E eu estou ouvindo um livro dentro de um aplicativo que eu acompanho, que chama o Plano de Vida. O nome do livro chama A Conquista das Virtudes. E ele fez uma citação, hoje coincidentemente, ou não... Né? São José Maria Escrivá? E aí, o livro não é dele, mas é do Francisco Faus, que é um padre que conviveu com ele, e ele faz várias referências a ele. Né? E coincidentemente ou não, hoje, né, ele teve uma citação que me marcou muito, que São José Maria foi santificado. E ele... na humildade dele, ele usou uma expressão que ele dizia assim, né, uma passagem que ele diz: Senhor, quando é que eu vou me converter? E você colocar o cara que teve a vida que teve, com os ensinamentos, santo, com as lições, santo, né? E assim, Senhor, quando é que eu vou me converter? E aí a gente se vê muitas vezes sentado numa arrogância muito grande, né? E dizer assim, não, porque eu sou convertido, eu sou isso, eu sou aquilo. O entendimento de que nós estamos o tempo todo em processo e construção, né? E ele falava exatamente disso, de você ver e viver Deus nas coisas ordinárias, é fundamental para você dizer assim, rapaz, você não é perfeito, né? Se enxergue que você tem muito a melhorar ainda, né? E isso é fundamental. E ver que você está vivendo esse momento, eu digo assim, de cara já gera uma conexão extremamente, né, poderosa, extremamente forte. Eu fico muito feliz aí, parabéns, né, pelo movimento, que outros médicos, que outros profissionais, e se for com a Igreja Católica, ótimo, mas que entenda a importância de que sem o nosso lado espiritual bem trabalhado, a gente vai ter problemas, vai ter dor de cabeça, vai ter muitas outras coisas ao longo do tempo, né? E assim, uma coisa interessante também é ter a coragem do posicionamento. Sim. Porque quando você começa esse movimento, olha aqui, ó, você disse assim, hoje eu dedico uma média de 20% do meu tempo. Para muita gente, não consegue entender que isso é uma prioridade para que os 100% seja bom, né? E aí eu trazer isso porque muitas vezes o que acontece, quem está de fora, acho que isso é demais. Eu acho que... E aí é muito interessante a gente começar a olhar o contexto, porque tudo isso que você vive faz total sentido para você, para os seus e para a visão que você tem de hoje e de amanhã. E aí é o que muitas vezes as pessoas estão se perdendo. Elas não estão olhando para si, elas estão olhando para o outro, se incomodando com o movimento assertivo do outro para a vida do outro, querendo que seja um movimento seu, né? Então, isso é muito legal, como você disse, quando você falou, cara, uns 20%, eu fiquei pensando, caraca, isso é posicionamento, isso é saber o que quer, isso é entender que se esse 20% não existe, nunca vai chegar aos 100%. Ele pode vir outras coisas ali nesse 20% que não vai completar. Né? Então, assim, parabéns por isso, isso é muito importante. Sim, e assim, blindagem. Você se blindou porque você olha para aquilo que é importante para você e para os seus, né? Cícero, eu vou para a missa todo domingo. Vou para a missa todo domingo. Às vezes eu tento ir outro dia na semana, mas todo domingo eu vou. Que não é nada demais, era para ser uma necessidade de todos nós. Sim. Né? E eu fui chamado de fanático por pessoas próximas por ir para a missa todo domingo. Então, assim, você ir para uma festa sexta, sábado, domingo.
Tá tudo beber, certo. Tá tudo certo, até né? cair, isso aí, não, você não é, isso é tranquilo. Você vai à missa todo domingo com minhas filhas, porque eu levo as duas para missa. É fanático. Vai criar um fanatismo, né? Então, assim, a gente deturpou um pouco os valores. Sim. E, Bruno, eu vou fazer uma pergunta. Eu posso. Claro. Eu vou agora. Como é que o pessoal chama? Eu vou fazer o uso pessoal disso daqui agora. Vou fazer o uso pessoal do podcast agora. Vou usar em benefício próprio. Bruno, eu brinco porque eu tenho um filho em casa, que é o Cauã, que ele está tentando ingressar para medicina. Não só ele, se a gente for pegar... Aqui em Fortaleza, a gente tem pelo menos 5 grandes escolas que, se a gente for botar, pelo menos 50% dos alunos querem entrar para um curso de medicina. E você já passou por essa etapa, você venceu isso daí, né? Você, entre essa galera aí, você é uma referência, é um vitorioso. Então, olhando para trás, tá certo? Do que deu certo, do que não deu certo. Se você fosse dar uma dica para quem está nos ouvindo hoje, que é alguém que quer entrar para a medicina, o que você indicaria para essa pessoa, para ela fazer? Olha, você recorda ainda como é que foi lá para ingressar na faculdade, os desafios de rotina, né? De o que deu certo, o que não deu certo. Se você pudesse dar uma dica, uma sugestão para essa galera, que dica você daria? A primeira dica é se perguntar por que eu quero fazer medicina? Ou sou eu que quero fazer medicina? Ou é meu pai que quer que eu faça medicina? Perfeito. Ou é o colégio que quer que eu faça medicina, porque Perfeito. Eu estou numa turma média, estou numa turma especial? Ou é a sociedade que diz que o médico ele tem um certo status e um certo poder financeiro acima da média? Ou você realmente quer ser médico? O que eu vejo muito, eu sou professor, eu estou na UFC desde 2017 e estou na CRIS desde 2015. Então, vou fazer 10 anos que eu ensino medicina para essa faixa etária dos últimos 2 anos, né? De 22 a 24 anos. E cada vez mais eu olho que pessoas estão fazendo medicina sem se encantar pela medicina e entrar ali pelo fluxo. A manada, efeito manada. Qual é a profissão do momento? Já foi engenharia, já foi odonto, é medicina. Porque pode pagar um pouco mais, isso aí eu boto entre aspas, porque realmente a gente vai discutir sobre isso mais na frente, mas por causa do status. E alguém está ganhando com isso, gente. Alguém está ganhando com isso. E não somos nós médicos, e não é o paciente que está ganhando com isso. As escolas vendem isso como sendo uma coisa muito boa. Aprovação de tantos alunos em medicina na UFC. As faculdades, elas estão ganhando com isso. Vocês estão vendo a briga que está tendo no MEC agora para a abertura de novas vagas de medicina, né, em todo o Brasil. Né, uma luta gigantesca, porque um curso de medicina hoje é em torno de 10 a 15 mil por mês. Então, você pagar 6 anos uma faculdade de 15 mil reais por mês, fora todos os custos que vêm do curso, para o cara acabar a faculdade com 24 anos, ter que fazer 2 residências, isso é mais 6 anos de especialização, para terminar com 30 anos, entrar no mercado de trabalho, esse cara gastou quanto? Quanto é que o governo gastou no federal para produzir esse médico? Sim. Como é que ele vai receber isso de volta? Ou ele vai conseguir receber isso de volta? Então, quando eu olho para a minha formação, eu me formei em 2010, eu tenho 14 anos de formado já. Quando eu me formei em 2010, o valor do plantão que eu dava lá no Monte Clínico é quase igual ao valor do plantão de hoje, 14 anos depois. Aumentou uns R$400, R$300. Só que a inflação aumentou muito mais do que isso. Muito mais. Então, nosso poder de compra nesse período diminuiu muito. E naquela época, o curso de medicina custava R$3 mil. Hoje o curso custa 12. Então, a gente está vendo o quê? Um aumento muito grande do preço do curso de medicina. Sim. E o salário está meio que estagnado. Então, uma hora essa curva vai mudar. A conta bate, né? Uma hora vai mudar. Sim. E aí essa pessoa que não fez medicina porque queria, ela fez por outros motivos. Como é que ela vai ser médico? Onde é que ela vai entrar? Como é que ela vai tratar o paciente? O que é que eu mais ouço hoje? Doutor, fui no consultório. Não é nem o cara não se levantar para me examinar, não, porque isso é muito comum. O cara não olhou na minha cara. Eu entrei lá na sala, ele estava com cabeça baixa ele ficou e me deu uma receita. Esse médico era para mim? Para minhas filhas? De jeito nenhum. Não quero formar um médico assim. Mas cada vez mais pessoas que não têm essa dedicação estão entrando no curso de medicina e vão sair. E não vão passar na residência,
e não vão se dedicar ao estudo. Aí vem para essas áreas que a gente cada vez mais, né, interroga se tem benefício ou se não tem benefício. O Bruno falando e eu fiquei pensando assim... Vou fazer só um recado. Ouviu, né, Cauã? Ouviu, né, Cauã? E assim, você falando, o que mais me preocupa é a ponta. Né? Porque quando a gente fala da ponta, daquele paciente que ele vai procurar um médico porque ele quer uma solução. E muitas vezes, por ele se encontrar com esse cara que não foi para a profissão porque realmente queria, em vez de ele ter uma solução, ele cria outro problema. Cria uma doença. Né? Cria uma doença. Ontem eu estava assistindo algum vídeo na internet, eu acho que foi no Instagram, não me lembro, e eu vi um diretor de um grande plano de saúde, lá do Centro-Oeste, falando o seguinte: o McDonald's, ele não escolhe de onde é que vem a batata. Ele vende batata frita. De onde é que vem o pão? Ele vende o sanduíche. Então, a gente aqui dessa empresa, a gente não vai escolher onde vem o médico. A gente tem médico. Então, ele comparou a gente com a batata frita do McDonald's. Né? Não importa se o médico é o Cícero, se o médico é o Bruno, se o médico é o Bambambam do Einstein. Ele vai ter um médico. Então, é isso que muitas vezes estão querendo vender. Colocar um médico na ponta ali, que pode ser qualquer médico, que vai lhe atender. Se for bom, ok. Se não for, ele troca por outro. Mas alguém está perdendo. E quem perde normalmente é o paciente. Né? Que demora muito mais na jornada dele para conseguir encontrar a solução do problema. Porque se eu vou no médico, eu quero solucionar meu problema. Resolver minha dor, minha falta de ar, minha doença. E não ficar pingando de médico em médico na solução. Deve ser por isso que o nome é paciente, né? Porque ele tem que ter muita paciência para poder lidar com os médicos, para poder esperar, para poder... Porque assim, Fila, exame, plano, SUS... Ainda bem que o nome vai casando, assim, não, é paciente, porque o cara tem que ter uma paciência, mas é muito preocupante, né? A gente está levando aqui num papo aqui, mas é um grande desafio que tem que ser visto, porque às vezes a gente fica muito... Uma coisa que eu ouvi muito na minha infância, né? Eu andava no interior e as pessoas diziam assim... Médico é Deus, né? Tanto é que a gente teve uma leva aqui no nosso interior do estado de muitos médicos serem prefeitos, serem... Ainda tem, né? E aí porque é como se eles são... E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque sempre a margem está sempre ficando mais à margem, porque a gente está formando muitos médicos profissionais, não sei como dizer, mas ao mesmo tempo a gente não está formando os seres humanos que vão prestar o serviço, né? A gente cuida de gente. A gente não cuida de papel. Eu vi falando lá na faculdade isso. Doutor, e o exame tal? E a ressonância? E o PET scan? E a tomografia? Gente, são exames complementares, complementam a gente. O nosso maior exame é o exame físico. É o ouvir, é ter a atenção, é ter a empatia, porque está do outro lado, que cada vez mais está se perdendo. Buscando o quê? Tratar o papel, tratar o computador. Quando eu comecei minha faculdade, em 2004, a gente fazia visita beira-leito. A gente passava aquela multidão de médicos, de enfermaria, que eu ainda faço lá na Santa Casa, isso. Mas hoje a visita ela é beira-computador. Fica todo mundo numa mesinha, na sala, vendo os exames. A gente não vai ver o paciente lá na beira do leito. Isso é em todo canto do mundo, não é uma coisa do Brasil, não. Em 2009, fui morar nos Estados Unidos 6 meses, eu fiquei lá no Jackson, em Miami, já era assim. Então, é uma tendência mundial. A gente brinca que é o eye patient, é o paciente virtual. Você não vê ele ali, né? Ele está aqui na tela do computador, em exame, em parâmetro, em monitor, mas você não chega lá perto do paciente. Como é que isso aí vai acabar? Onde é que isso aí vai parar? Né? Para em quê? Insatisfação. Fica todo mundo insatisfeito. O plano de saúde está insatisfeito, o médico está insatisfeito e o paciente está insatisfeito. Então, não está certo, gente, alguma coisa está errada. Está todo mundo satisfeito, não está legal. Eu tenho certeza que nós três aqui, quem está nos ouvindo, que já foi no médico, já ficou chateado alguma vez. Sim. Ou porque esperou demais, ou porque não foi bem atendido, ou porque não atingiu a expectativa, né? E o médico também está chateado. Um médico homem, ele vive 2 anos a menos do que um homem normal, não médico. E a mulher médica vive 10 anos a menos do que a mulher não médica. 10 a menos. 10 anos a menos do que a mulher não médica. Devia ter essa pesquisa antes de fazer o vestibular, né? Mostrar. Escolhe aí. Vocês têm certeza, né? Você quer mesmo? Não, eu queria agora. Mas vou pegar um
em cima do que você tá trazendo, você falou um negócio extremamente poderoso, extremamente forte para quem está aqui do outro lado, e principalmente eu vou tomar uma providência que eu acho que é muito importante. Eu trabalhei durante muitos anos, Bruno, durante 6 anos eu trabalhei numa escola grande aqui de Fortaleza, que trabalha nessas formações e turmas preparatórias para a medicina. E eu tenho alguns contatos lá, o coordenador geral de cursinho, aí eu dizia para ele, mande esse podcast aqui para os seus alunos, que eu acho que é importante eles ouvirem. Porque você trouxe um insight extremamente forte, que você disse o seguinte: a principal ferramenta do médico é o ouvido. Cara, assim, na hora que você falou isso daí, assim, como isso é forte, como isso é poderoso e como você mesmo falou, né, isso está se perdendo, está se perdendo. E se a gente for colocar isso, né, a gente sabe que o nosso público é um público de muitos empresários, empreendedores, pessoas que ou que têm negócio, ou que estão começando, ou que lideram times de vendas. E a nossa principal ferramenta, quando a gente vai para a área das vendas, né, para se relacionar com qualquer cliente, as pessoas pensam que é a voz, que é a argumentação, que é você. E não é. É do mesmo jeito. É o ouvido. Porque se você escuta o teu paciente ou o teu cliente, você vai conseguir ser assertivo na solução que você vai dar para o problema dele. Assim, a premissa é a mesma. E, inclusive, o direcionamento de outras ações, né? Eu vinha comentando com o Cícero ontem mesmo, a gente estava conversando, eu estou lendo um livro que chama Guiados pelo Encantamento, que é a grande virada da Mercedes-Benz lá nos Estados Unidos como uma marca que proporciona uma experiência incomparável dentro do mercado de luxo. E o que foi que eles fizeram? Qual foi a primeira ação deles? A primeira ação? Ouvir os clientes. Muda o direcionamento das ações. Para de ficar olhando para a planilha, para de ficar olhando para as lideranças e planejamento estratégico e não sei o quê, e diz assim, vamos ouvir o que é que os clientes querem, vamos ouvir o que é que o pessoal está em espera da gente, quem vem fazer serviço nas nossas concessionárias e quem vem comprar carro nas nossas concessionárias. Eu acredito que se hoje planos de saúde ou mesmo a classe médica, né, tivesse um pouco mais desse cuidado que, por exemplo, você tem, quando eu digo a classe médica, obviamente eu não estou generalizando, são vários médicos, né, tivessem esse cuidado que você está trazendo, esse alerta, esse abrir de olhos, a gente teria, acho que inclusive, muito mais direcionamentos para as cooperativas, para tudo de processos e sugestões de melhoria, porque, gente, a gente precisa ouvir o que o paciente está dizendo, a gente precisa ouvir o que está acontecendo aqui. Mas se ninguém ouve, está todo mundo querendo dar conta do seu, né? No fim das contas, o paciente quer resolver o dele, o médico quer resolver o dele, a cooperativa ou o plano de saúde quer resolver o dele, e uma hora alguém vai precisar ouvir, né, as outras partes para poder solucionar essa situação, né? Como é que você enxerga isso daí? O médico, ele precisa se colocar mais na posição do paciente. Isso é uma simpatia. Empatia é me colocar na posição do outro, né? E todos nós ou somos, ou fomos, ou seremos pacientes. Todos nós. Não tem como. A gente, na vida, tem 2 certezas. Uma que a gente vai adoecer, uma que a gente vai morrer. Todo mundo. Não tem para onde correr. E o médico, às vezes, tem essa ideia mesmo, né? Às vezes é endeusado, bota um jaleco, bota um esteta, ele está endeusado ali. Isso está cada vez mais diminuindo, né? Esse nome doutor também está cada vez mais aí diminuindo. Mas o que a gente tem que ver, eu perdi minha avó assim que eu me formei em medicina, ela teve um AVC grave, passou 3 meses na UTI de São Carlos. Minha mãe ficou internada, né, em 2 hospitais também, aqui de Fortaleza. Eu tenho 2 filhas que eu levo para consultas médicas regulares, então a gente olha como é que é o atendimento médico. E aí, se eu não quero isso para mim, eu vou querer isso no meu paciente? Não vou querer. Então, quando eu começo a entender que o paciente ele tem um problema e a minha obrigação como profissional, às vezes, não é resolver, porque tem problemas que não são resolvíveis. Um câncer terminal não é resolvível. Eu não tenho como resolver esse problema. Mas eu estou ali para ajudar ele a caminhar com esse problema. Esse é o papel do médico. Não é curar, né? É estar do lado, é auxiliar, é ajudar, né? É aliviar. Que isso a gente pode fazer, aliviar a dor, aliviar a falta de ar. Eu não vou curar o câncer dele, mas eu vou conseguir ajudar ele a melhorar os sintomas do câncer. E, às vezes, a gente brinca muito na medicina que é o protocolo de Kyoto, né? Kyoto resolva.
Você vai botando o paciente ali, vai colocando para o outro, ninguém resolve. Né? E aí todo mundo perde, o plano de saúde perde, a operadora perde, o hospital perde, o médico perde, porque perde credibilidade, mas quem perde mais é o paciente. Que é a vida dele. E fica um ping-pong, né? Fica um ping-pong de um canto para o outro. Nós estamos numa era de muita tecnologia, muita digitalização, né? E quanto mais personalizado for o atendimento, a atenção, essa empatia, maior é a satisfação do paciente, né? Do cliente. Enquanto você falava, né? Tipo assim, o plano de saúde perde, o médico perde, o paciente principalmente perde, mas aí entra o outro lado, né? O quanto existe também um profissional que entende o jogo certo da empatia é o que mais ganha. E aí entra outro ponto. Não só ele ganha, ele cria um ecossistema de ganho. Né? Eu digo isso que lá na empresa a gente presta serviço para a área de saúde, médicos, e eu percebo que além do médico ganhar, tudo que ele diz, o paciente aceita e acata. Sim. Né? Nós temos clientes lá que o maior faturamento dele não é a consulta. É os exames que ele direciona a fazer. Por quê? Porque ele atende tão bem que o que ele diz, o paciente vai. Estou querendo trazer isso porque é o diferencial para qualquer mercado. A gente está falando aqui do médico específico, né? Mas é um diferencial para qualquer mercado. E assim, muitas vezes a gente está querendo... Hoje é uma das palavras que falam muito, né? Eu quero escalar meu negócio. Mas não tem escala maior do que uma satisfação do meu cliente. Né? E aí quando você traz isso aí que... O paciente bem atendido, ele não é só mais um paciente bem atendido. Ele é um ser humano saudável. Ser humanos saudáveis, eles sempre vão se lembrar de quem deixou e tornou ele saudável. E o saudável não é, muitas vezes, o papel da prescrição médica, mas é o... Lucas, cara, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar meditação, cara. Poxa, o médico passando... Às vezes ele... Lucas, tu tá comendo muito chocolate. Só reduz um pouco, vamos ver isso aqui. Ah, eu sou um nutricionista. Não, às vezes você está só conduzindo um pouco, um olhar diferente, que ele muda a vida dele, mas porque você teve empatia, porque você foi perguntando, ele foi falando, cara, o problema não é isso que ele está trazendo. O problema é isso aqui que ele nem trouxe. Uhum. Nem trouxe aqui o problema. Perfeito. Não é? E aí é a importância de ouvir. O grande diferencial está aí. Né? Trazer esse ouvir. Aí eu quero trazer um outro ponto, Bruno. Certo, Cícero, mas quando você fala em ouvir, nós estamos falando de um profissional que vai ali vendendo tempo, vai vendendo agilidade. E como fazer isso acontecer com pouco tempo que muitas vezes se tem? Como se diferenciar, como ser realmente marcante em pouco tempo? É uma pergunta dificílima, né? Existe uma operadora de saúde, eu não vou citar o nome, que marca 6 pacientes por hora para o médico. Como é 6 por hora. Porque ele já estima que vai faltar 1 ou 2, não sei o quê. Alguns é só um retorno, é só uma guia, mas marca 6 pacientes por hora. 6 pacientes por hora é melhor até tirar a cadeira da sala. Ele nem senta, porque só é benzer, né? Porque deixa a porta aberta, já vai deixa sair. Deixa a porta aberta, então você chama em grupos, né? Quem tem isso aí para cá? Não dá para atender 6 por hora. Não dá. Por melhor que se pague ao médico, o que ele vai gerar de estresse para ele, psicológico, saber se fez a coisa certa, se pediu o exame correto, se não deixou passar uma doença grave que ele não viu. Então, isso gera um burnout, que o médico hoje em dia, a maior doença do médico hoje é burnout. Né? 1/3 dos médicos ou mais sofrem de burnout. Porque ele sai do plantão sem saber se ele conseguiu, se ele tiver consciência, né? Se ele conseguiu ver todo mundo bem, se ele não deixou passar nada batido, se aquele infarto ali era realmente um infarto, se ele entubou o paciente com a medicação, a dose correta, se ele fez a conduta mais adequada naquele momento. Então, isso aí dá um peso muito grande. Eu tenho um professor meu, que é muito famoso aqui no Ceará, que ele fala que todo médico carrega um cemitério particular. Isso é muito pesado, né? Todo médico tem seu cemitério particular, porque todo médico ele leva aquele paciente que uma vez faleceu porque ele de madrugada não acordou e não foi na hora, falou por telefone a conduta, ou porque quis fazer o certo, mas acabou não conseguindo fazer, porque quis fazer uma medicação, mas não tinha no hospital, o paciente acabou, né, indo a óbito. Então, cada um da gente, a gente vai ver pacientes que vão falecer. A gente leva isso, né, nas costas e a gente realmente precisa ter uma consciência para deitar à noite, para a cabecinha estar assim, pô, eu fiz o meu melhor. E o que eu estou vendo é que tem muita gente que não pensa mais nisso. Não pensa. O pensamento é, quanto é que eu vou fazer nesse plantão?
Será que se eu consigo pegar 5 plantões na semana? Né? E um plantão de 12 horas noturno, você sai equivalente a ter bebido no restaurante ali 3, 4 taças de vinho. Você sai como se estivesse embriagado, você virar uma noite acordado. Né? Então, nos Estados Unidos é proibido. Eu não posso emendar plantão com mais de 18 horas. Não posso. Né? Aqui a gente faz 72 horas, só bota no Instagram, né? 1 de 5. 5 dias seguidos mora no hospital. Então, isso aí é um prejuízo grande, não só para a pessoa fisicamente, né? O cara ainda vende isso como legal. Vende como legal. Eu estou trabalhando muito. Então, para ele é péssimo fisicamente, mas para quem ele está atendendo também é muito ruim. Porque ele não tem mais a mesma atenção que ele tinha no primeiro paciente. Com certeza. Né? Então, isso tem que ser repensado. E aí, quem está ouvindo a gente que quer fazer medicina, eu estimulo. Para mim, é uma profissão que eu sou, assim, fascinado. Mas tem que perguntar, é isso que eu quero? É isso que eu gosto? Eu gosto de gente? Tem que gostar de gente primeiro, né? Eu gosto de gente. Eu gosto de ouvir gente. Eu gosto de ouvir gente falando problema. Né? Eu vou querer solucionar esses problemas. Eu vou querer estar disponível. Não precisa ser 24 horas, mas vou ter que estar disponível em algum momento. Um pouco mais do que a média. Né? Inclusive, final de semana. Eu quero estar disponível. Né? Então, essas perguntas têm que estar na nossa cabeça. Não é só o bônus, tem um ônus também da profissão. Ah, mas eu vou ganhar bem. Aí saiu outra pesquisa aí, perguntando para o estudante do último ano de medicina. Você vai ganhar quanto por mês? O estudante chutou quanto? 50 mil. Vai ganhar 50 mil aonde? Você vai ganhar 50 mil quando você se formar. Eles pensam que vai se formar hoje, mas não está ganhando 50 mil reais. Sim. 30 mil, 40 mil. Não é assim. Nem se ele trabalhar as 100 horas semanais dele, que é uma loucura, já ele não vai ganhar esses 50 mil reais. Né? Então, está deturpado. Eles passam 6 anos achando que vão sair e vão estar sentando na janela, ganhando 50 mil. Né? Aí não lembram que 1/3 dos médicos não consegue tirar férias porque não tem remuneração. Se ele para de trabalhar, ele não ganha. Então ele E não aí pode você parar. aumenta o seu padrão de vida de tal forma que você... Não consegue tirar férias. Ele não tem 13º. Ele não tem nenhuma garantia. Se ele adoecer, quebrar um braço, fizer alguma coisa para ir trabalhar, ele para de ganhar, porque é tudo PJ. Né? Então, quando você bota na ponta do lápis, a grama do outro sempre é mais verde. Ah, o médico está muito bem. Mas será? Aí você vai fazer um estudo da saúde do médico. É uma das profissões mais doentes que nós temos hoje. Índice altíssimo de suicídio, quantidade gigantesca de médicos com depressão. 50% dos médicos usam medicação para dormir. 2/3 já usaram algum tipo de antidepressivo, porque se automedicam em algum momento da vida, né? Ou ansiolítico, ou antidepressivo, né? Alprazolam, promazepam, alguma coisa do tipo, né? Ou remédio para dormir, como Patis, Zolpidem, Stilnox, né? Que se automedicam muito. E 70% dos médicos, 71%, para ser mais exato, não conseguem fazer atividade física. É preocupante. Demais. É isso que você quer para a sua vida? Não quer, né? Não quer para a sua também. Eu vivi assim 10 anos. Eu vivi 10 anos sem pisar no exercício físico. Eu trabalhei durante 10 anos no mercado educacional. E a nossa realidade de trabalho era de mais ou menos 12 horas de trabalho. E é porque era isso. Você tinha que estar na porta da escola às 7 da manhã, tinha que ficar até o encerramento da última aula da tarde, que terminava às 7h10. E muitas vezes dava uma força para o coordenador de Olimpíadas ou de outras turmas que acontecia à noite, que aí ainda ia ali até umas 8, 9, quando dava 8 era a troca de aula, então assim, todos os professores entraram em sala, beleza, está liberado. Então assim, entrar 10 para as 7, sair 8 e pouco da noite, e era essa a realidade, e a sensação era essa. E a sensação era, encerrava o expediente, saía, os meninos que trabalhavam, né, o pessoal da portaria, os funcionários da noite, né, porque quando você é coordenador, supervisor, é o tal do cargo de confiança e tudo mais. No outro dia o pessoal dizia assim, a sensação era até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco, já vai estar de volta aqui de manhãzinha cedo de novo. Né? E se você me perguntar, assim, tenho muita gratidão, tive muitos aprendizados,
Mas eu não troco minha rotina de hoje. Hoje eu tenho algumas coisas que eu brinco com os meus colegas, as pessoas mais próximas a mim. Eu tenho uma rotina, uma rotina de entrada ali do início do dia, que ela é bloqueada, cara. Assim, ela é bloqueada. E eu brinco que se você quer ser produtivo, você precisa bloquear e defender a sua rotina. Algumas coisas nela, a hora da sua oração, a hora de uma leitura que você vai fazer, a hora da sua atividade física, a hora de um café da manhã com a família. Hoje, eu sei que nem todas as casas, né, conseguem fazer isso ou viver isso, mas se a minha carreira foi construída para que eu conseguisse chegar nesse momento de dizer assim, ó, eu vou tomar um café com meu filho de manhã, eu vou praticar minha atividade física de manhã cedo também, vou fazer uma leitura aqui, né, ter o meu momento de oração para viver a minha questão espiritual. Então, mas se você não consegue fazer tudo isso, ao longo do tempo vai acontecer isso, as coisas vão perder sentido, você vai precisar tomar remédio, vai precisar passar por diversas coisas. Quando você estava falando sobre todo esse movimento aí, e aí você chegou e fez a pergunta, é isso que você quer para a sua vida? Tal. Se você fosse dar um conselho, sabendo o que você sabe hoje sobre a sua vida, sobre a sua profissão, sobre a sua carreira, sobre a sua rotina, tudo que acontece no meio médico hoje. Se você fosse dar um conselho para o Bruno, lá do início, o Bruno que está saindo da faculdade, o que você diria para ele, Bruno? Primeiro, só para retificar aqui, eu faria medicina de novo, viu? Não estou aqui falando que a profissão ela é top. Eu faria medicina como primeira, segunda, terceira, quarta e quinta opção, porque realmente eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que eu não consigo me ver em outra coisa, senão cuidando de gente, né? Mas eu entendo que é uma profissão difícil e que muita gente não tem essa vontade de cuidar de gente. Se eu pudesse dizer para o Bruno, de 14 anos atrás, a primeira coisa que eu falava é assim: ouça os outros, mas não siga só o que os outros falam, né? Porque muita gente vai jogar pedra em você, muita gente vai lhe julgar, muita gente vai achar que sabe o que você está passando sem nunca ter andado no seu calçado. Então, muito cuidado com os conselhos de quem nunca construiu nada. A gente ouve muito isso, isso é uma grande verdade. Muita gente vem para dar opinião na sua vida e eu, nesses 10 anos, deixei de fazer muita coisa por causa da opinião dos outros, né? E isso vai desde coisas bestas, como investimento, que eu fui na opinião dos bancos e perdi, né? Podia ter feito uma coisa estudando, mas opiniões mesmo assim profissionais, opiniões de vidas que eu acabei ouvindo. Fiquei com medo de ouvir a minha própria intuição e foi ouvindo os outros. Então, a gente tem que acreditar mais no que a gente faz, né? E se preocupar menos com o que os outros pensam. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo mesmo com a maturidade, com o tempo, né? Os nossos maiores detratores são os nossos pares, né? Então, assim, quem menos estimula a gente são, às vezes, os mais próximos. Estão ali com a gente, né? Que não entendem porque não cresceram junto com a gente, é quem mais detrata a gente, às vezes. E a gente não pode, às vezes, deixar contaminar por isso e seguir em frente, como o Ítalo Marcilo fala sempre, né? Estudar, trabalhar, orar e não encher o saco. Sim. Né? Isso aí já ajuda muito, né? Porque o que tem de gente hoje enchendo o saco não é brincadeira, não. Olha aí. Tá vendo, rapaz? Ó. E assim... Eu não teria dito melhor. Não teria dito melhor, não teria. Bruno, nesse momento profissional que você vive, nesse momento que você acompanha de perto todo esse movimento da medicina como um todo, qual o maior desafio que você percebe como médico, na profissão como um todo, para quem está chegando, para o mercado? Qual o maior desafio que hoje o Bruno enxerga? A medicina passou por uma transição e está passando, talvez seja a maior da história do Brasil, de transição da medicina, onde a gente passou do número ali de 300 mil médicos para rapidamente 500 mil de médicos, passou isso agora, recentemente, né? E a estimativa é que até o final da década a gente tenha mais de 1 milhão de médicos. Isso é, em pouco mais de 6 anos, ou um pouco menos de 6 anos, duplicar o número de médicos. Existe alguma proporção da OMS recomendada para a população? Existem proporções recomendadas que o Brasil já extrapolou
essa proporção. Seria um médico para mais ou menos quantas? Aí varia, né? Varia o OMS, varia para o que o Brasil e os países citam, mas a gente tem um número de médicos altíssimos, como no Espírito Santo, por exemplo. Né? O Espírito Santo e São Paulo chegam a ter proporções de médicos. Um médico, eu vou chutar, não vou saber o valor exato aqui, mas sei lá, um médico para cada 15 pessoas, não sei, estou chutando. E uma proporção super baixa no sertão, no interior, no norte do Brasil. Sim. Então, o que o Brasil está passando hoje é o quê? Uma altíssima concentração de médicos nas capitais e no litoral e uma baixíssima concentração de médicos no interior. E aí, o que é que eles estão fazendo? Produzindo escola de medicina. E só que esses médicos eles são formados em Canidé, em Quixadá, em Crateús, onde está abrindo escola de medicina agora. Eles vêm para a capital depois. Eles não ficam ali. Por que eles não ficam ali? Porque não tem estrutura. Se eu não tenho um UPA que funcione, se eu não tenho um hospital que funcione, se eu não tenho um exame, se eu não tenho um laboratório, o que é que o médico vai fazer? É igual botar cozinheiro, mas não tem cozinha. Não adianta, ele tem que vir para onde está o polo médico. E o polo médico hoje, aqui no Ceará, por exemplo, é Fortaleza. Tem um pouquinho ali em Sobral, tem um pouquinho em Juazeiro. Juazeiro cresceu muito, né? Tem Juazeiro. Mas acabou. Ou eu construo polos médicos em outras cidades, ou eu vou continuar deixando a densidade médica deturpada. Muito médico em um canto e pouco no outro. A gente já passou a quantidade de médicos necessária para o Brasil. O que a gente tem que fazer é melhor distribuir esses médicos pelo território nacional, que isso aí é um desafio gigantesco. Mas a sua pergunta, qual é o maior desafio do médico hoje? É mercado de trabalho. É mercado de trabalho. Onde é que vai parar esse 1 milhão de médicos? Vai trabalhar onde? Consultório particular não dá, a população é pobre. Aqui no Ceará, não sei se vocês sabem disso, mas 16% da população somente tem plano de saúde. 84% vive do SUS. Nós somos um estado pobre. Então, particular ele não vai. Não tem como. Operadora de saúde, cada vez mais está verticalizando o processo. Tudo verticalizado, onde você vira um funcionário daquela empresa de saúde, né, com salários fixos agora. Então, também dificultou muito. E o SUS, que não tem mais hospital abrindo. Né? A gente tem déficit de leito, não abre hospital. Então, não tem concurso, o último que teve foi a FunSaúde, mas acabou de acabar a FunSaúde, né? Então, nem isso tem mais. Então, não tem. Você vai trabalhar em cooperativa, como plantonista freelancer, aí começa uma onda de pessoas que acabaram medicina, não têm um emprego adequado, não conseguiram passar numa residência médica, porque é um funil, residência médica não tem vaga para todo mundo, ele vai para pós-graduação. Pós-graduação, um final de semana por mês, estudando áreas que não são nem reconhecidas pelas sociedades médicas. Por exemplo? Ortomolecular. Ou vão para as áreas de estética, né? De pós-graduação para fazer estética. Ou vão para uma área também que tem muita gente boa, mas que também tem muita gente que não faz uma boa medicina, que é a nutrologia. Né? Tem muito nutrólogo que é top, faz muita coisa boa. Tem a nutrologia hospitalar, de nutrição parenteral, mas tem muita gente aí vendendo a beleza. Vendendo a beleza. E aí eu falo uma coisa que é muito... até eu rio quando eu falo no consultório. Vamos tomar anabolizante para emagrecer, ficar todo mundo gigante? Mas se fosse tão bom assim, eu era de sunga branca apresentar isso aqui para vocês. Não é não? Six-pack total. Se os médicos não estão tudo sarados, é porque a gente ainda não sabe usar o negócio correto. Então, cuidado com as coisas que vêm muito fácil, gente. Nada que vem fácil fica. Veio fácil, vai fácil. É para tudo. É dinheiro, é mulher, é saúde. Não é assim. Aí eu vou fazer um protocolo com dura deca e vou ficar grande e vou tomar testo. Tem as consequências e o preço é caro. Eu sei porque aqui no Instagram, estou sendo celular aqui no Instagram, você vê tudo que deu certo. Mas quando der errado, eles não botam no Instagram, não. Você vai lá para o consultório, mostrar um infarto, mostrar o coração, o IC, o coração crescido, mostrar o problema de pele, mostrar os tumores, que parece muito tumor, né? O eixo, ele bloqueia. Então, isso aí acontece muito. Então, muitas pessoas estão procurando esses caminhos da medicina, porque é um caminho que financeiramente, às vezes, é mais viável, né? Como é que é? Chip da beleza, soroterapia, né? Soroterapia. Que aí tem uma soroterapia caríssima de 5, 6, soro da imunidade, terapia da imunidade. Tem umas coisas, eu nem conheço muito bem isso não, né? Mas isso aí é um mercado... Tá cheio de fórmula mágica aí. Tá cheio de fórmula mágica. E a gente aprende que o que funciona é o simples, viu? É o que você falou. É rotina,
é trabalho, é você ter aquilo ali todo dia, né? A constância, na academia, na alimentação, no sono. Perfeito. O pessoal quer tomar Ozempic e perder peso, né? E aí é o mal da sociedade imediatista, né? Que aí realmente ela tá muito rápido, morrendo mais rápido, né? E aí esse é o mal, né? Você vê cada vez mais, né? Uma coisa que você trouxe aí, Bruno, que foi essa questão do vai ter mais gente no mercado. Vai ter mais gente no mercado. Já está tendo, né? Já tem, né? Já tem. Vai piorar, né? Vai ter ainda mais. Dentro desse cenário, uma das coisas que a gente mais enxerga é como é que eu vou me diferenciar nisso daí. Então, se eu fosse um profissional da área da saúde, uma das coisas que eu mais estaria atento é como é que eu, ou no meu consultório, ou no meu atendimento, vou me diferenciar. Você, inclusive, já bateu nessa tecla aqui hoje, que é a questão da humanização. E quando não é simplesmente a coisa da humanização, e não é a humanização do meu atendimento, né? É importante a gente entender que o atendimento médico, ou médico ou de qualquer profissional da saúde, ele começa antes de entrar na sala, né? Começa lá fora, por quem trabalha comigo. E uma das coisas que a gente mais vê é que os médicos, eles são formados, e dependendo da faculdade, até nem tão bem formados para executar as suas funções. Imagine para capacitar e formar a pessoa que vai atender para ele lá fora. Então, assim, se eu não estou capacitado, muitas vezes está me dizendo que está faltando empatia, o cara não consegue olhar para o paciente que está aqui, imagine formar e orientar a profissional que está lá fora, para dizer assim, olha, atenda bem os meus pacientes, né? Você precisa ter um script de atendimento, um roteiro. Quando você for mandar as mensagens, né, de WhatsApp, essas mensagens de WhatsApp precisam ter um formato para você atender, para que faça sentido para aquela pessoa que está do outro lado, ela se sinta acolhida, cuidado. Tem que personalizar, tem que chamar o cliente pelo nome, em cada ponto de contato que você tiver. Olha, vamos mandar uma mensagem para esse pessoal no dia do aniversário deles, para eles estarem sempre lembrando da gente. Então, existe estratégia, existe técnica, existe assim, dentro do trabalho que o Cícero e eu desenvolvemos, tanto na José quanto na 2P Treinamentos, tem toda uma estruturação que é construída para que essa entrega ou essa experiência aconteça para proporcionar uma melhor experiência para o paciente e, de outro lado, essa diferenciação para esse médico. Então, a pergunta que a gente deixa aqui é, seja você que está aí do outro lado agora, um profissional da área da saúde ou não, qual é o cuidado que você está tendo de diferenciação do teu atendimento? Qual é o cuidado que você está tendo de personalização e de humanização do atendimento de quem trabalha com você? Porque se não tem capacitação desse pessoal, Bruno, cara, vai acontecer isso aí, meu amigo. Uma massa de gente, todo mundo trabalhando do mesmo jeito, talvez um monte de gente trabalhando mal, paciente sendo mal atendido, cooperativa com queixas absurdas e o profissional cada vez mais mal remunerado. Porque quem é que vai ser bem remunerado? É quem se diferencia, meu amigo. Onde o cara encontrar valor, ele vai pagar bem. Acredito que para você é assim, para qualquer um de nós. Onde nós somos bem atendidos, as pessoas vão pagar bem. Como é que você vê esse cenário de diferenciação? Você vê que há uma preocupação no meio, você que diz que almoça, né? Aqui nos bastidores a gente estava falando, você almoça com muitos médicos toda semana. O pessoal já está atento para isso, Bruno? Eu tenho um amigo, que ele não é médico, chamado Aleno Oliveira, e ele tem a história da vaca roxa. O que é a história da vaca roxa? Eu vou aqui para Itapipoca de carro, eu vejo várias vacas. Se eu chego em Itapipoca, tu me perguntar, Bruno, tu viu aquela vaca malhada? Tudo igual às vacas, né? Eu não vou saber diferenciar uma vaca da outra. Mas se eu estiver dirigindo e eu ver uma vaca roxa, eu paro o carro para tirar uma foto. Para tirar uma foto. Porque vai marcar. Então, o que eu estou sentindo hoje é que sendo todo mundo igual. Nós estamos igual a uma vaca no rebanho, é tudo igual uns aos outros. E o que um faz, todos fazem igual. Então, a gente tem que buscar ser a vaca roxa. Sim. Tem que buscar esse diferencial que o Aleno sempre me contava essa história. E você falou, mas o médico treina. Ele nem sabe disso. Ele nem tem esse insight. Ele não sabe o que é um... Não tinha, porque agora teve. Agora né? tem, Ele não sabe o que é um pré-atendimento e uma pós-consulta. Ele não sabe o que é isso. Ele nunca foi falado depois na faculdade de medicina para ele. Ele sabe ver doença e olha lá. E tratar.
Ele não sabe de uma jornada do cliente, da jornada do paciente, o que é uma pré-consulta, como é a experiência do cliente ali dentro, como é que faz uma pós, não sabe. Então, ele não tem como treinar a secretária dele, porque ele nem imagina que isso existe. Perfeito. Então, a maioria dos médicos nem passa por isso na cabeça. Então, se você for lá na pirâmide, aquele que sabe é o topo do topo do topo. A base ali não tem nem ideia sobre isso. Ele acha que é contratar uma pessoa para atender o telefone e marcar na agenda dele e pronto. Né? E é assim que funciona. E todos fazem assim. Né? Então, um ou outro pensa diferenciado, né? Um ou outro vai... Mas por quê? E até a gente começou a fazer isso na Santa Casa, convidar pessoas, né? Como até o Cícero foi lá, dar uma explicação para esse jovem médico. Olha, existe uma forma. Né? E alguns médicos fazem intuitivamente. Ele pega um paciente que ele se preocupa, ele manda uma mensagem para o paciente. E aí, como é que tu tá? Tá melhor? Isso marca muito o paciente. Perfeito. Pô, o doutor me mandou uma mensagem para saber como é que eu tava, né? Então, assim, as coisas simples, né? Mas que o paciente, isso aí tem um... E às vezes até desconfiam. Às vezes eles desconfiam e... é você mesmo, doutor? É a sua equipe mesmo, doutor? Eles desconfiam se fez isso mesmo. É golpe. É golpe. É golpe. Então, assim, o médico ele não teve esse insight ainda. A gente precisa chegar a mais médicos para ele entender essa jornada. Né? Essa jornada está perdida. Perfeito. Está perdida. Fantástico, fantástico. E, Bruno, qual foi o momento aí sim na sua vida? Assim, aquele momento que você disse, aí sim. Eu cheguei em 2021 a 96 quilos. Eita. 96 quilos. Minha barba estava saindo assim de uma guerra. Pós-pandemia. Pós-pandemia, trabalhei muito na pandemia, né? A pandemia mexeu com todos nós, mas assim, a gente ficou na linha de frente da pandemia e eu saí sequelado pós-pandemia, né? Muito gordo, cansado, sedentário, sem fazer nenhuma atividade física. 10 anos que eu não pisava numa igreja, 10 anos, né? E parecia que estava errado. O caminho estava todo errado, né? E foi tanto problema junto, e veio problema de saúde para mim na época também, que eu descobri um tumor, ainda bem que foi benigno, na hipófise, e isso aí marcou e foi o aí sim. Eu falei, rapaz, aí, o que é que eu quero da minha vida? Eu quero isso? Eu vou viver trabalhando 100 horas por semana para os outros, porque não era para mim. Eu sou uma pessoa simples, eu não gasto com quase nada, né? Então, para que eu vou trabalhar tanto? Se o maior ganho, se a maior alegria que eu tenho é estar com minhas filhas, é estar naquele momento de lazer, é fazer uma viagem, é você desconectar e eu vou ficar nessa corrida. Então, foi daí que eu comecei, né? Saí de um emprego, saí de outro, voltei para a atividade física, voltei, né, a ter mais tempo livre. E o melhor, a renda não muda, você continua do mesmo jeito como médico, que é até melhor, porque você atende melhor seus pacientes. Proporciona uma experiência melhor, você pode até cobrar ali mais caro numa consulta, porque e atendendo menos, atendendo melhor aquelas pessoas, proporcionando um impacto maior. Melhor fisicamente, e aí foi que a chave virou, né? A gente está indo no caminho, a gente complica o que era para ser simples. A gente complica muito simples, né? E a gente tem que entender que a nossa vida ela não é um 100 metros raso, não é um sprint, é uma maratona, sim. É um Ironman. Então não adianta eu querer correr, vou produzir tudo agora, eu só tenho 2 anos para produzir tudo. Comprar casa, comprar carro, casar. Calma, que não é assim. Tem tempo para tudo, Então a gente tem que ir, né, nessa maratona construindo de forma proporcional. Eu cuido da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde espiritual, eu tenho tempo para minha família, eu tenho tempo para casa, tenho tempo para estudar. Não estou falando que eu tenho isso não, viu? Porque falta muito. Mas está melhorando. A gente tem que ter... Eu estou trabalhando para isso, né? A gente tem que ter essa divisão na nossa cabeça, né? Do meu tempo, o que é que eu uso para mim e para os meus. Não adianta nada eu trabalhar 100 horas se minhas filhas estão sendo criadas em casa por quem? Pelo colégio? Pela babá? Não. Hoje eu deixo ela no colégio, hoje eu pego ela no colégio, hoje eu tenho quarta-feira à tarde livre para ficar com elas e sempre vou para um parquinho, alguma coisa, porque isso passa muito rápido. Né? Tu tem filho de 18 anos, falou, né? Já passa rápido, não? Sim. Quando você vai ver, acabou. Você tem um bebezinho, daqui a pouco acabou, né? Já tão grande, saindo de casa, e aí? Mas, lá em casa tem a escadinha, tem tudo, né? Tem a de 9, tem o de 2, tem de todo jeito. Então a gente tem que aproveitar, que essa fase passa rápido, né? Então, eu sou muito feliz hoje, sou muito grato a Deus, porque eu consegui enxergar isso. As meninas ainda agora estão 4 e 2 anos. Então, assim, eu não fui enxergar com elas com 16, né? Perfeito. Fui enxergar com elas pequenas e, se Deus quiser, a tendência é isso aí. Melhorar. A gente tem que aprender a viver com menos.
viver com menos, né? Com o que precisa. Bruno, Fantástico. excelente. Você trouxe já muitos insights para a nossa audiência, sem dúvida. O pessoal vai sair daqui com muitos aprendizados. Mas se você pudesse dar uma dica prática em termos de busca de conhecimento para esse pessoal, imagina um filme, ou um livro, ou uma série, quer que seja, que você diga assim, rapaz, eu acho que ninguém deveria morrer sem ler esse livro, sem ver esse filme. Pode ser, é só um. Tá? Ou um livro, ou um filme. O que é que você acha assim, que foi de muitas lições, muito aprendizado para você, que você indicaria para todo mundo? Eu vou falar esse livro aqui, eu adoro ver coisas fora da medicina. Mas como a gente está falando muito de medicina aqui, eu vou falar esse livro para quem é da área de saúde, que precisa ter e olhar, chamado de Método Clínico. É um livro da área de saúde, né? Onde ele ensina justamente essa parte do médico de ser médico. A gente perdeu o ensinamento de ser médico. Né? Chama Método Clínico. Certo. Né? Que é essa conversa, esse exame físico, esse ouvir, né? Essa relação médico-paciente. Perfeito. Se vocês voltarem 60 anos atrás, a família tinha um médico. Olha, minha família tem um doutor Sicano, ele é um médico da minha família. Sim. A minha família tem um médico que vai na minha casa me visitar. Década de 80 diminuiu. Os anos 2000 acabou. Você tem um médico na sua casa, que conhece a sua família, que conhece a sua vida. Então, a gente tenta resgatar isso, né? Esse médico que conhece você, que conhece o processo, que envelheceu com você. Eu conheço a saúde hoje com 40, com 50, com 60 anos. Né? Então, em conhecer esse método clínico, ajuda muito a gente a voltar um pouco à medicina de antigamente. Beleza. Show. Temos mensagem? Temos. Bruno, vamos imaginar que você tem 60 segundos, onde todo mundo ele vai parar para ouvir essa mensagem que você vai deixar agora. E qual mensagem você deixa para a população, para todo mundo parar e ouvir você? Tá. A gente pensa muito na sociedade de hoje em questões financeiras, né? Dinheiro, status, poder, sexo, é isso que a população está pensando, nas coisas ultra rápidas. E a nossa vida é muito curta, o tempo passa muito rápido. A gente acabou de sair de uma pandemia que massacrou a gente. A gente parece que esqueceu disso. Parece né? que as pessoas esqueceram. Né? A gente foi massacrado dentro de casa, com máscara, sem poder viajar. E as pessoas esqueceram disso. Então, a gente tem que aproveitar a nossa vida, mas não é aproveitar o que pode fazer, não. É aproveitar para produzir o máximo que eu posso, de coisas boas para mim, mas também para o meu próximo. É isso que a gente tem que estar aqui, é servir. Nosso papel aqui é servir. Quanto mais eu sirvo a quem está perto de mim, mais eu ganho. Né? A gente só se vive uma vez, é verdade, mas vai viver para sempre, porque a gente não quer depois, se a gente não for fazer o que é básico. Então, a mensagem que eu dou para vocês é essa: cuidem de vocês. Quando eu falo cuide de vocês, é cuidar da saúde, não só física, porque muita gente olha para a saúde física e beleza, mas cuidar da saúde mental e da saúde espiritual também. Finalizar só com isso. A doença mais comum do mundo hoje é cárie, é do dentista. É cárie. Em 2025, ano que vem, estima-se que a depressão vai ultrapassar a cárie. Então, nós estamos muito doentes do ponto de vista psicológico. Também muito por causa da parte espiritual e da parte física também. Então, é se cuidar. A gente tem que aprender a se cuidar em todas as esferas da saúde, né, que seja espiritual, seja mental, seja física. Muito obrigado. Show. Muito bom, muito bom. Bruno, muito obrigado. Olha, eu juro para você, eu vim por esse episódio com um tipo de expectativa e estou saindo com resultados em diversas áreas que foi assim, de muitos insights pessoais para mim. Né? Foi realmente muito rico, muito valiosa a sua participação. Eu acredito que para você que está aí do outro lado também, se você tiver tido tantos insights quanto eu tive, compartilha esse episódio com alguém que você acredita que precisa ouvir tudo isso que a gente acabou de ouvir aqui, tá bom? Então, gente, esse é o Aí Sim Podcast, né? Se você gostou desse episódio, deixa teu like, né? Envia para as pessoas, se inscreve no nosso canal. Toda terça-feira a gente tem episódio novo por aqui. O Aí Sim Podcast tem o patrocínio da 2P Treinamentos Educação Empresarial, o patrocínio da José, da empresa José, que trabalha com venda, pós-venda e fidelização de clientes, e o apoio da Norme Produções, detentora desse estúdio aqui, que está levando toda essa qualidade de áudio e vídeo para vocês aí do outro lado.
tá bom? E, Bruno, como é que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Se o pessoal quiser se consultar com o Bruno, quiser fazer um check-up geral, como é que o pessoal faz para encontrar o Bruno? Eu tenho o maior prazer em falar, né? Assim, a gente tem um Instagram que eu falo com muitos seguidores, muitos pacientes e alunos também, que é o DR de doutor, né? DR Bruno Cavalcante, Cavalcante é com E no final, DR Bruno Cavalcante. Estou à disposição para alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado aí, né? E agradecer vocês por ouvirem um pouco da gente e agradecer pelo convite, né? Porque é sempre engrandecedor. Eu aqui aprendo muito mais quando eu venho aqui falar alguma coisa, né? Sempre eu também saio com alguns insights, né? Sim. Isso aqui também me ajudou a melhorar em uma coisa ou em outra. Então, agradecer a todos vocês. Show! Cícero Jorge, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, meu amigo? Cícero Jorge P. Massa, galera, eu sou o Lucas Vieira, você me encontra através do Lucas Vieira 2P em qualquer uma das redes sociais. O nosso YouTube é Aí Sim Podcast e nós temos o nosso canal de cortes, que é no Instagram, Aí Sim _podcast. Segue lá também, você vai ter os melhores trechos dessa entrevista também disponível lá para você. Toda terça um novo episódio por aqui. A gente espera vocês aqui toda semana. Vamos para cima. Show!